Vamos lá, a purificação do Senhor para Jerusalém. Essa é a lição de número 86. E o nosso texto se encontra em Zacarias, capítulo 13. Nós vamos ter a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Todos já encontraram, né? Livro de Zacarias, capítulo 13, é o penúltimo capítulo de Zacarias. Nós vamos fazer a leitura dele todo. Eu vou ler o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Amém? Então, esse aí é o texto de Zacarias, capítulo 13, pode passar? E o versículo 1, alguém abre para mim lá, dois irmãos abrem para mim aí, Romanos 11, um vai ler o 26, outro vai ler o 27. Uma fonte aberta. No versículo 1 aqui, logo no comecinho ele fala: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Depois do lamento mencionado no capítulo anterior, como nós vimos, né, na lição passada, dá-se a purificação dos pecados nesse capítulo. Ele fala, para que serve essa fonte aberta? Para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, é um momento que Deus vai purificar o seu povo, vai limpar o seu povo do pecado. Mas isso que ele está falando aqui é do pecado para sempre. É limpar o povo para não haver mais pecado. Não é como quando a gente comete um erro, pede perdão para Deus, a gente reconcilia, muda o nosso caminho, outro dia ou no mesmo dia a gente erra novamente. Não é dessa forma. É uma fonte que vai limpar o pecado de uma vez. Vai ser uma remoção do pecado, porque aqui ele começa a falar das coisas que ainda vão acontecer. Ele está falando aqui de um novo povo, de um povo transformado. Então essa fonte aberta, ela vai limpar. E ela faz alusão ao Calvário, faz alusão diretamente a Cristo. Agora aberto para a salvação de todos que estiverem vivos no tempo da volta de Cristo. Romanos, quem achou aí o 26, outro deu o 27. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as ansiedades. E o 27? Este será o meu conservo contigo quando eu tirar os seus pecados. Certo, pode passar. Aí, agora vamos abrir lá Deuteronômio, porque é um texto mais longo. Deuteronômio 13, do 6 até o 10. Antes eu vou estar lendo o 2 e o 3 aqui, ó. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo, tá? Não são os profetas de Deus, mas os profetas falsos. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras, e o nome do Senhor e o nome do Senhor, seu pai e sua mãe que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Isso é bem sério esse texto aqui. Ó, eu vou abrir aqui, eu não abri ainda. Deuteronômio 13. Do 6 a 10 aí, pode começar. Vou começar por aqui. Isso, o 6. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, mulher do seio, ou teu amigo, que é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e seguimos as outras leis que não conheceste, nem tu nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estão ao redor de nós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não sentirás com ele, nem o ouvirá, nem os teus olhos o parará, nem terás piedade dele, nem o esconderá. Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para matar, depois as mãos do teu povo. E com terra junto
Boa, né? Ó, esse texto aqui, ele fala: nem seu pai, nem sua mãe, nem um amigo, nem ninguém, se te convidar para poder idolatrar, para poder fazer idolatria, ele ali no Velho Testamento, o que ele manda fazer? Manda você pegar, atirar a primeira pedra, e os outros vão atirar a pedra até matar a pessoa. Isso mostrando a severidade da punição do pecado de idolatria que Deus trata, tá? E eu falo uma coisa muito importante: Deus é o mesmo, só que o dia do julgamento está sendo aguardado. Naquela época cometia-se o pecado e era-se feita justiça na hora, tá? Cometia o pecado e era pago. Não demorava muito para o pecado ser descoberto e ser pago, né? Então, aquela época era assim, era lei. Agora nós estamos vivendo uma época de graça e misericórdia. Misericórdia se estende do céu até a terra. Do céu até a terra, porque vai chegar um dia em que essa misericórdia vai chegar no limite. E quando chegar nesse limite, que será o dia que alcançará o céu, que aí Cristo vem, busca a igreja e acaba a graça, acaba a misericórdia. Aí é o tempo do julgamento. Aí é o tempo da grande tribulação. Então, Deus é o mesmo. A idolatria que está sendo feita, está tudo sendo anotado no caderninho, né? Está tudo sendo marcado na conta. Um dia vai ser pago, um dia vai ter o ajuste de contas. E aqui, o que Deus fala através de Zacarias? Ele primeiro vai remover toda a idolatria. Não haverá nem memória da idolatria na terra. E aí ele fala uma coisa aqui que é pesada. No versículo 3, olha só, vamos entender o que ele está falando aqui. Quando alguém ainda profetizar, está falando dos falsos profetas, tá? Aí ele fala da punição para esses falsos profetas. Quando alguém ainda profetizar, o seu pai e a sua mãe, que tem zelo por obedecer à lei de Deus, eles mesmos vão entregar à morte o próprio filho. Olha o que ele fala aqui: quando seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás. Por que não viverás? Porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Tenho profetizado palavras falsas, falsos profetas. Hoje nós estamos vivendo numa época de falsos profetas. Você vê profetas falando asneiras e mentiras que dão repercussão, né, grande, porque as coisas que são mentiras parece que o diabo faz questão de que sejam bem propagadas. E essas pessoas, olha o que ele fala aqui: o seu pai e sua mãe que têm zelo pela palavra, os próprios falarão: não viverás, porque tens falado mentira em nome do Senhor. E o seu pai e a sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Esse termo traspassar lembra o termo que foi usado para falar quando Jesus foi traspassado por uma lança na cruz, né? Faz referência a isso: matará, né? Enfiará uma lança nele para que morra. Por quê? Porque o zelo a obedecer a Deus é maior do que qualquer coisa. Uhum. Então. É a internet. Não era para ninguém sair de casa no dia 30 à noite, porque seria morte na rua, ia ter uma mortandade terrível. Então, tudo mentira. Larga a mão de escutar essa porcaria, porque isso é tudo falso. É falso? Porque Deus não determinou nada dessas coisas. Isso aí é falsidade. Porque as coisas que vêm de Deus é muito diferente. Deus não autorizou nenhum tipo de mortandade dessa forma. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor ainda está sobre a terra. Deus está aqui. Aquele que crê no Senhor é guardado. Aquele que não crê, ele pode morrer a qualquer hora. Não precisa ser dia 30, pode ser qualquer dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses pregadores falsos. A profecia nossa é a Bíblia. A profecia é a palavra de Deus. Aqui está tudo o que você precisa saber. Coisas que vão acontecendo, você sabe quando vem de Deus, né? A Michele, quando ainda nem estava grávida, o pastor que estava aqui no culto do aniversário, que todo mundo que estava aqui lembra, ele profetizou o que ia acontecer e falou: nesse ano ainda você estará grávida, né? Falou para ela, e você sentia que aquilo vinha de Deus. E mesmo que mesmo o homem tenha caído depois, como nós bem sabemos, a profecia era verdadeira, a profecia não era falsa. A profecia aconteceu, porque naquele mesmo ano foi daquele jeito que ele falou que seria. Ele falou: eu te vejo numa horizontal com uma barriga enorme, né? E não é para você se levantar, é para você ficar na horizontal, porque a gravidez seria de risco, né? Como ela já sabia. E naquele mesmo dia aconteceu, e está aí, ó. Você vê correndo para a igreja hoje, né? Então,
Você sabe de Deus quando vem as profecias. A primeira vez que eu ouvi essa profecia, eu falei assim, olha que babaca. Está usando o nome de Deus para falar uma mentira. A custo de quê? Para quê? Para ele fazer o próprio caixão dele. Para ele poder fazer a própria caveira dele. Então, tudo falso. Ó, então, olha só a severidade que Deus está tratando aqui. O próprio pai e a própria mãe, ele quer falar assim, o mais próximo de um filho, que é o pai e a mãe, ele mesmo matará por causa da falsidade que está falando, por causa de zelo a palavra de Deus, né? Pode passar? Eu lembro quando o profeta Jeremias, né? O profeta, eu não lembro o nome dele agora. Era o profeta mais velho, né? Bem velho. Chegou com Jeremias, tirou a canga de pessoas dele, jogou no chão, quebrou, né? Quebrou a canga Jeremias ia propaganda como símbolo da escravidão, né? Do serviço. de Deus. Ele quebrou aquilo lá e falou para eles, ó, Deus mandou falar que a partir de agora o povo de Israel está livre, não tem mais escravidão, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Ele falou e decapou Jeremias, né? Rebaixou ele a nada. Jeremias arranhou, baixou a Ficou quieto, foi embora. Ficou quieto. Quando veio para mim, eu falei, volta lá. Volta lá e fala para ele que ele foi um profeta mentiroso e tudo que ele falou, ele um dia não ia falar nada e ele vai morrer agora. Olha para você ver. Morrendo pelo amor. Alguém abre aí 2 Reis 1:8 e o outro abre Mateus 3:4. Pode ler, pode abrir e ler. E o Dorvir abre lá, Mateus 3:4. Isso, deixa eu ler aqui primeiro 4 e 5 para a gente entrar no assunto. O manto dos profetas. Olha só, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Cada um sentirá vergonha da visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Os falsos profetas, eles não se vestirão mais de manto de pelos. Esse manto de pelos aí, como eles vão ler agora, vocês vão ver que é um traje habitual dos profetas da Bíblia. Elias foi um que usou, pode ler aí? Eles lhe responderam: era um homem vestido de pele como lobo, cingido-se de um cinto de couro, e não diz a ele: é Elias ou Tesbitas. Então, eles reconheceram Elias porque Elias usava essa roupa. Era um manto de pelo de animal, como um lobo, ele fala, né? E um cinto de couro em volta. Então ele vestiu uma pele de animal e um cinto. E também João Batista, pode ler aí. 3:4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, você vê que Elias, né, até a mesma roupa ele usava, né? Por isso que eles falavam lá, João Batista veio no espírito de Elias, né? Eles, até a mesma roupa eles usavam. Então, os profetas do passado, eles usavam esse tipo de traje. Era algo talvez para ser reconhecido como profeta, ou porque eles não tinham muitas coisas, não tinham tempo para trabalhar. Também, pode ser várias coisas aí. Eu não cheguei a estudar sobre isso e entrar em detalhes para saber o porquê usava essa roupa. E tem outro sentido também, né? Que já ouvi falar que é porque eles ficavam muito bons. Eles ficavam muito Pode disfarçar como animal? a roupa, Faz sentido. os animais E o cheiro, e né? o cheiro e outra, por causa de chuva. Porque a pele é impermeável, não passa chuva. Então, Faz eles sentido. não tinham casa para morar. Faz Nem sentido. Elias, Não, morava em caverna, comia o que tinha. couro, a pele do animal, eles viravam ela do outro lado, ficavam lá no pelo, do lado do Para aquecer, né? E de dia eles invertiam. Faz muito sentido mesmo. Mas aí, aqui no texto, por que eles não usavam isso? Porque eles eram falsos profetas. Na época que eles estavam profetizando, eles eram idólatras.
Eles levaram o povo para o buraco, o povo de Israel para o buraco, né? Eles trouxeram a vergonha para eles. Você vê aqui que eles falam de umas feridas aqui que vai ler depois, né? Ele fala: cada um, porém, dirá: não sou profeta, eu sou lavrador. Eles nem a roupa de profeta eles não vestiam mais, por causa da vergonha do que fizeram. Porque fui comprado desde a minha mocidade. Então ele fala: eu sou trabalhador, desde jovem eu sou comprado para poder fazer isso, né? Então, pode passar? Aí no versículo 6, ele fala, alguém abre para mim, 1 Reis 1:18. Ele fala assim: se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, se ele não é profeta. Por quê? Porque, olha só, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Mentira. Porque as feridas causadas, elas eram por transes alucinados que esses profetas faziam nos seus rituais idólatras, né? Eles bebiam muito, ficavam endemoniados, ficavam em transes, né, em estado de transe. Eles se mutilavam, se machucavam, como aconteceu com Elias lá no Monte Carmelo, né, que vocês vão ler aí, pode ir. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Para quem não conhece essa história aí, lá no Monte Carmelo, né, tinha os profetas falsos de Baal, né, do lado de Israel, vamos falar assim, né, junto com aquela demônia lá, a Jezabel, e tinha Elias, que se resguardava, ele e mais alguns profetas, que ele achava que estava sozinho, tinha mais 100 profetas com ele, mas ele não sabia, e ele se resguardava segundo a palavra de Deus. E eles subiram ao monte e falaram assim: vamos ver que Deus é o Deus verdadeiro. E aí subiram ao monte e eles falaram assim: eu não vou fazer nada, vocês primeiro fazem o seu sacrifício. Só que tem um detalhe: coloca o cordeiro e faz o altar e mete fogo que venha do céu. Eles não podiam colocar fogo para fazer o sacrifício, o fogo tinha que vir do Deus deles. E aí ele fala: façam o que vocês quiserem, e deixou eles lá, e clamavam, e isso e aquilo, e começaram Fala assim: vai descer fogo do céu. O Deus deles não estava no céu. estavam no inferno. Aí Já começaram, né? O fogo ia vir de baixo para cima. então, aí eles colocaram o animal para sacrificar e não vinha fogo nenhum. Eles começaram a clamar e Elias começou a zombar deles: clama mais alto, porque o seu Deus deve estar em viagem, ou senão ele pode estar dormindo, grita a ele para ele acordar. E eles começaram a falar mais alto e começaram a pegar lanças e começaram a se escondilar. Aí que vem essas feridas, entendeu? É disso aqui, é dessas idolatrias, é desses deuses falsos, é desses rituais satânicos que eles faziam aqui, que eles se mutilavam, se cortavam para se oferecer como sacrifício, talvez, né? Não sei, mas essas coisas ruins, né? Com certeza Deus não permitiu de forma alguma, né, que os deuses deles manifestassem de forma alguma. É os demônios mesmo, né? Porque o demônio tem muito poder. Tem, mas aí a história muda, né? Naquele momento ali, Deus tinha que provar para Elias o único Deus verdadeiro. Aí o que Elias fez, só para terminar a história, né? Elias pegou o altar, fez o altar, colocou o animal, fez um rego em volta do altar, né? Um rego é uma vala, fez uma valeta, uma valeta, aí mandou buscar água. E nós vimos até o lugar que ele buscou. É longe, viu? Ele tinha que descer o monte inteiro. Tinha que descer o Monte Carmelo inteiro, pegar lá embaixo no vale a água. Isso. E encheu, ele molhou a carne, encheu, ensopou de água, e molhou o altar, molhou o rego, encheu, transbordou o rego, e ele fez uma oração, e veio fogo e consumiu tudo. Deus mandou fogo. Eles ficaram, esses falsos profetas, até o meio-dia, de manhã até o meio-dia, clamando, se cortando, se mutilando, tá? E não aconteceu nada. Então, o que eles vão falar, né? Segunda Reis aí, quem abriu? Primeira Reis. Já foi lido? Já? Eles vão dizer que esses cortes que eles tinham, essas coisas da mutilação, da idolatria deles, dos rituais, eram na verdade castigo paterno. Ou senão ele fala que, feridas com que feri na casa dos meus amigos. Então, era uma brincadeira nossa ali, e aí um cortou o outro, né? Porque foi de acidente, ou estava numa brincadeira de lutinha ali, de 5 minutos sem perder a amizade, e brigou ali e cortou, foi um acidente. Na verdade, era porque eram falsos profetas idólatras, e se envergonharão até de dizer que era profeta, fala que é lavrador de campo, entendeu? Pode passar?
Versículo 7 tem aí também Mateus 26, 31. Alguém acha aí? O Cordeiro de Deus, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando, o meu amigo, o meu pastor. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Isso aqui está fazendo uma referência à morte de Jesus. Pode ler quem achou aí? Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizarão comigo, porque está escrito: farei o pastor e as ovelhas dispersas. Ficarão dispersas. Olha, Jesus fala sobre a própria morte, fala, nessa noite ainda aconteceria aquilo, né? Então, Jesus morreria, as ovelhas sim ficariam dispersas naquele tempo ali, porque você vê que os discípulos de Jesus ficaram totalmente atônitos, não sabiam o que faria, né? Voltaram a pescar, esqueceram do ministério de Jesus, né, por um tempo, até que Jesus volta, dá de novo a direção para eles vão lá e começa a batalha pelo Evangelho. E Deus também envia, né? Ele volveria a mão para os pequeninos. Ele também envia o Consolador, o Espírito Santo, para poder consolar nossas vidas, para poder estar dentro de nós, ou seja, uma parte de Deus dentro de nós, tanto como o penhor, que eu já expliquei a questão do penhor, tanto como também um consolo, uma proteção, né? A presença de Deus dentro do povo de Deus. Pode passar? O povo não ficar órfão, né? Vamos falar assim. Alguém abre aí Romanos 11, 26. Você não leu ainda? Pode abrir. Aprovados e reprovados. O versículo 8 e 9 fala de uma coisa que vai acontecer com os judeus na época do resgate dos judeus lá no futuro, lá depois da grande tribulação, tá? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, a purificarei como se purifica a prata e a aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Quem achou e pode ler? Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o governador e desviará de Jacó as iniquidades. Esse todo Israel que fala aí, na verdade é só 1/3. É só o povo que foi provado, que foi aprovado lá no final, que vai ser salvo. Lembra daqueles 144 mil? São esse o Israel de Deus, o povo de Deus que vai ser salvo ainda depois, né? Depois da igreja subir, na época de tribulação, nessa época terrível. Então 12 mil de cada tribo, daqueles que foram provados, 2/3 vai perecer e 1/3 que vai apenas subir. Pode passar? Eu acho que aí já termina. Próxima aula, último capítulo, né? Contendo 21 versículos aí, Zacarias 14, nós vamos encerrar o livro de Zacarias na próxima aula e depois nós vamos entrar no último livro do nosso estudo, que é o livro de Malaquias, tá? Deus abençoe a vida dos amados. Amém.